Fala galera, bem-vindos a mais uma aula exclusiva do Estratégia Concursos. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática, e nosso objetivo hoje é fazer aquela revisão de véspera para a prova do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde iremos abordar as últimas questões da Banco IBAD, questões do último domingo da Guarda Civil Municipal de São Paulo e vamos fazer aqueles comentários mais importantes sobre os assuntos aí cobrados no conteúdo programático, beleza? Então, vamos juntos, pessoal. Vamos nessa. Primeira questão. Cleiton acessou o menu iniciar após a instalação padrão do Windows 7 e clicou 2 vezes seguidas com o botão padrão esquerdo do mouse em computador. Nesse momento, ele teve acesso a uma janela contendo... Galera, quando a gente clica em computador, ou no passado, no Windows XP, ainda tinha meu computador, a gente consegue visualizar as unidades de disco e manipular diretórios, arquivos. Então, acessando o computador, vamos ver. Nesse momento ele teve acesso a uma janela contendo a lista de programas mais usados? Não. O nome do computador e a descrição do computador? Também não. Os documentos disponibilizados da área de trabalho, do desktop? Não. As unidades de disco presentes no computador. Gabarito aí, letra D de delta. O sistema de arquivos e o espaço utilizado vai variar, inclusive, de acordo com cada disco. E isso pode ser acessado a partir das propriedades. Se a gente, porventura, selecionar um disco, clicar com o botão direito, propriedades, ou pressionar Alt Enter, né, que é o atalho, a combinação para a janela de propriedades, a gente consegue visualizar o espaço utilizado no disco, ok? Deixa eu exemplificar aqui, ó. Botão direito sobre o disco, propriedades. Aí a gente consegue visualizar o sistema de arquivos, NTFS, o espaço usado, o espaço livre, essas são as propriedades do disco, beleza? O gabarito, então, da questão ficou letra D de delta. Agora, Karina está utilizando o Windows 7 e deseja renomear um arquivo existente em uma pasta no seu computador. Bom, o mais trivial para renomear é selecionar o arquivo e teclar F2. F2 é o atalho para renomear. Sendo que na manipulação de arquivos do Windows, o mesmo procedimento pode ser realizado de várias formas. A gente poderia também clicar com o botão direito do mouse e aí no menu de contexto que se abre, clicar em renomear. Ou a gente poderia clicar uma vez, esperar um pouquinho, clicar de novo. Como é que é? Quando a gente clica a primeira vez, a gente seleciona o arquivo. Se a gente der um duplo clique, a gente abre o arquivo. Mas se a gente clicar, esperar um pouquinho e clicar de novo, ele renomeia. A gente pode renomear o arquivo. Então existem várias formas. O chato dessa questão, particularmente, é ele fazer referência a uma versão tão antiga do Windows. Nesse concurso do TJ do Rio Grande do Sul, ele não especifica a versão. Então ele pode cobrar o Windows 7, ele pode cobrar o Windows 8, o Windows 10, ele pode cobrar qualquer versão do Windows no enunciado da questão. O fato deles não terem colocado no edital abre margem para colocarem no enunciado da questão. E isso pode variar um pouquinho de acordo com a versão. Por exemplo, como é que a Karina vai fazer para renomear um arquivo? Acessar o monitor de recursos? Não. Acionar o botão organizar. Aí você vai se questionar, que botão é esse? Porque quem tem as versões mais novas tem um layout diferente, né? Atualmente, se vocês observarem, esse é o layout do explorador de arquivos. Explorador de arquivos que substitui o antigo Windows Explorer, né? Agora, no layout do Windows 7, o acesso à pasta do seu computador pode se dar a partir dessa janela. Observem aí. E nessa janelinha a gente tem um botão chamado Organizar. Clicando no botão Organizar, a gente vai ter os principais comandos. Dentre eles, Renomear. Então, esse é o tal botão Organizar que caiu no domingo passado na prova da Guarda Civil Municipal de São Paulo. A resposta fica sendo clicar no botão Organizar
clicar em renomear, digitar o novo nome e confirmar pressionando a tecla Enter. Ok? Gabarito, então, letra B de bravo. A letra A tinha que ser descartada porque não tem a ver com monitor de recursos. A letra C, clicar com o botão esquerdo do arquivo e em seguida, no menu de contexto, clicar em renomear. Qual o erro da letra C? Menu de contexto aparece quando a gente clica com o botão direito, que é o botão inverso. É lógico que a gente vai considerar a configuração padrão de um computador, que é o uso do mesmo por um destro. O destro, ele vai clicar sempre com o botão o quê? Esquerdo. O canhoto vai clicar com o botão direito, porque o canhoto inverte a configuração. Né? Mas a gente considera o padrão sendo o botão esquerdo e o botão inverso, o botão direito. Ok? Então a letra C está errada porque o menu de contexto tem o comando renomear, mas ele é aberto com o botão direito. Letra D, acionar o botão organizar e clicar em informações. O erro está em clicar em informações. Ok? Acionar a tecla F4, não. Seria F2 e não F4. Gabarito, então, ficou letra B de bravo. Vamos que vamos. Olha a janelinha aí do computador, né, no Windows 7, com o botão organizar. Vamos lá. João é um agente da Guarda Metropolitana de São Paulo e encontra-se trabalhando fora da rede local com seu notebook instalado com Windows 7 na sua configuração padrão. Quando visualiza na rua uma manifestação, ele deseja enviar a foto capturada pela câmera do seu notebook para o seu chefe. Nesse caso, após visualizar a foto tirada com a câmera, João digita a tecla Print Screen, abre o aplicativo Paint e digita a tecla Ctrl V. Notem que o procedimento que João realiza, ele vai apresentar um resultado correto. Embora ele seja um tanto tosco, essa história aí podia ter sido melhor elaborada, né? Porque se ele está na rua e vê uma manifestação, ele vai tirar foto com o celular. Ninguém vai abrir o laptop para isso. Mas tudo bem, tudo bem. A gente abstrai. O que interessa é que ele pegou a foto, deu um print screen, entrou no Paint e colou. Em seguida, ele salva o arquivo como BMP e envia por e-mail ao seu chefe. Uma trabalheira, né? Bom, quando o João executou os comandos supracitados, o Windows 7 utilizou o recurso área de transferência. Porque ao pressionar Print Screen, ele envia um instantâneo da tela para a área de transferência. E na área de transferência, a gente vai poder trocar informações entre programas. A gente vai poder colar as informações nela contidas. Repete. Claro. Sempre que a gente copia ou recorta alguma coisa, por padrão ela vai para a área de transferência. A área de transferência do Windows, originalmente, ela armazena o último item copiado ou recortado. E aí você pode entrar em qualquer aplicativo e colar. Ele vai colar o último item recortado ou copiado, armazenado lá na área de transferência, que é uma área volátil, né? Se você, porventura, desligar a máquina, o conteúdo da área de transferência evapora. Agora, vamos aprofundar um pouquinho, né? O bacana de fazer questões é justamente cercar o assunto. Quando a gente aperta Print Screen, a gente tira o instantâneo da tela inteira. É como se tirasse uma foto da tela toda. Então, captura a imagem de toda a tela. Da tela toda, de toda a tela, ok? Agora, se eu pressionar Alt Print Screen, ele vai capturar apenas a janela ativa. Captura apenas a janela ativa. Ou seja, se porventura eu estou com essa janela de propriedade selecionada, se eu pressionar Alt Print Screen, ele não vai capturar o que está atrás. Ele vai capturar somente essa janela. Ok? O Alt Print Screen captura somente a janela ativa. No Windows 7 a gente tinha esses recursos.
No Windows 10, lembrando, eu não sei qual Windows que vai cair. Na minha opinião, o 7 está obsoleto. Mas foi cobrado domingo passado. Eu não sei. Se porventura o examinador cobrar o Windows 10, o Windows 10 traz umas novidades com relação à área de transferência e com relação ao próprio print screen. Né? Por exemplo, na verdade, o que eu vou falar já surgia no Windows 8. Então, no Windows 8, no Windows 10, no Windows 11. Se a gente pressionar o Windows Print Screen, ele vai capturar a tela toda, mas ele não vai me dar o trabalho de ter que colar o arquivo no Paint para poder salvar aquela imagem. Por quê? Ele captura a tela toda e cria um arquivo com extensão PNG na pasta, na subpasta capturas de imagem, capturas de tela, perdão, da pasta imagem. Então, se você pressionar em conjunto a tecla Windows, que é a tecla que tem o logotipo do Windows, também conhecida como WinKey, se você pressionar essa tecla combinado com Print Screen, ele automaticamente cria um arquivo para você com extensão PNG, e aí você não precisa entrar em nenhum programa para salvar. Ele já criou o arquivo. Ok? Esse é um detalhe. Agora, no Windows 10, existe uma novidade com relação à área de trabalho. Há um recurso que precisa ser habilitado, chamado histórico da área de trabalho. Perdão, histórico da área de transferência. Esse histórico da área de transferência, ele vai possibilitar que você armazene até 25 itens na área de transferência. E o bacana é que ele armazena esses itens na nuvem. Como assim? Galera, no Windows 10, um usuário, quando ele cria uma conta no sistema operacional para poder manipular a máquina, ele pode escolher criar uma conta local ou ele pode escolher usar uma conta da Microsoft. Se porventura ele usar uma conta da Microsoft, ele vai fazer o login com o endereço de e-mail dele, do Outlook, do MSN, um endereço da Microsoft, ele vai fazer o login. E o histórico da área de transferência vai ser armazenado na nuvem, de modo que, se ele efetuar o mesmo login em uma outra máquina, ele consegue compartilhar aquele histórico da área de transferência. Esse recurso deixa de ser volátil e fica sendo armazenado na nuvem. Então, num posterior acesso, quando ele retomar o uso da máquina, ele consegue, né, pressionando a tecla Windows V, acessar o histórico da área de transferência. Observem aí. Eu estou acessando itens que foram copiados em outros dias, inclusive, que vão ficar armazenados nessa área de transferência. Legal? Mostra. Vou mostrar de novo. O Windows V. Olha aí. Eu posso fixar esses itens de maneira que eles fiquem, entre aspas, permanentemente na área de transferência. E aí, a gente tem botõezinhos aqui para manipular esses itens da área de transferência. Legal? O mais importante hoje, na véspera da prova, é você saber que isso existe. Mas que isso só existe aonde? No Windows 10. E aí, esperar qual a versão que vai ser cobrada na prova. Ele vai ter que informar no enunciado. Legal? Vamos para a próxima. A área de transferência também pode ser chamada de clipboard, em inglês. Gabarito letra A. Vamos que vamos. Agora é o Breno. O que eu gostei do examinador é que ele não fica com aquele papo de Tício e Mévio, né? Ele tá colocando aí Karine, Breno. Vamos pro Breno. Breno é um agente da Guarda Metropolitana de São Paulo
e está trabalhando com texto no Word 2010, que também já é uma versão antiga, né? Já tem 2013, 2016, 2019. Ele quer elaborar um relatório de rotina. Em um determinado momento, seu cursor está posicionado exatamente no meio de uma palavra digitada em uma frase de um determinado parágrafo. Nesse instante, Breno seleciona as teclas Ctrl+N e verifica que... Vamos lá, essa é legal. É melhor. É verdade. Estou entrando no Word. O edital de vocês cobra o Word Writer. Saiba que esse procedimento é comum. Vou colocar aqui, Renato da Costa. Se eu clicar na palavra Renato, será que é suficiente para colocar a palavra em negrito? O que você acha? Ou eu tenho que selecionar a palavra? Bom, a tia Cotinha ensina que tem que selecionar a palavra toda para depois colocar o negrito. Mas se o cursor estiver entre dois caracteres quaisquer, é suficiente para que você aplique aquela formatação à palavra inteira. Basta o cursor estar entre dois caracteres da palavra. Então, observem. Se eu colocar aqui no finalzinho, se eu clicar em negrito, vai funcionar? O que você acha? Fala comigo. Sim ou não? Ô, meu filho, de jeito nenhum, né? Por quê? Porque não está dentro da palavra. Para funcionar, tem que estar entre dois caracteres. Se tiver no início ou no final, não funciona. Nesse caso, ele vai aplicar os recursos somente para aquilo que for digitado a partir daí. Né? Para que você consiga aplicar a palavra, você vai ter que clicar entre dois caracteres quaisquer da palavra. Aí sim, negrito, itálico, sublinhado, tamanho. Ok? Então esse detalhe é interessante. Na questão, o Ctrl+N coloca em negrito. Tanto no Word quanto no Writer, lá do LibreOffice. Tanto no Word quanto no Writer? Não, não. Caramba, isso valeu a pena comentar isso. No Word, a gente tem atalhos em português. No Writer, a gente tem atalhos em inglês. Então, por exemplo, vou colocar o basicão aqui. Negrito, itálico, sublinhado. Esquerda, centralizado, direita e justificado. Negrito, itálico, sublinhado, esquerda, centralizado, direita e justificado. Vamos colocar também novo, abrir, salvar e imprimir. Bom, são os comandos mais comuns em concurso público relacionados aí a editores de texto. Negrito no Word vai ser Ctrl+N de negrito. Em inglês, negrito é bold. É black? É bold. Ctrl+B de bold. Itálico é comum. Ctrl+I, Ctrl+I. O sublinhado no Word vai ser Ctrl+S. Mas no LibreOffice Writer, em inglês, sublinhado chama-se underline. Aí vai ser Ctrl+U. Esquerda, no Word é Ctrl+Q. E no Writer, Ctrl+Left. Left é L. Ctrl+L no Word é localizar. Muito bem. No Writer é Ctrl+F, de find. Então os atalhos são muito diferentes. Centralizado é comum. É o Ctrl+E. Por quê? Porque a palavra já tem um Ctrl+C com copiar. Então ele pegou o quê? O Ctrl+E. Professor, você não botou copiar, recortar e colar. É porque são comuns. Em qualquer aplicativo, recortar, copiar e colar
são sempre Ctrl+X, Ctrl+C e Ctrl+V. Então, esses a gente pode abstrair. Direita. No Word é Ctrl+G. Por quê? Ah, lembra de direita. Horrível. E no Writer é Ctrl+R de Write. Justificado vai ser Ctrl+J em ambos. Novo, no Word, vai ser Ctrl+O, porque o N já está sendo usado. Ele pegou o segundo caractere. Em inglês, vai ser Ctrl+N mesmo, de New. Abrir, em português, é Ctrl+A. Em inglês, é Ctrl+O, de Open. Salvar. Em português não pode ser o S, porque o S já é sublinhar. Então, não pode ser o A que é abrir, o L é localizar, o V é colar, o A é abrir, o R é refazer. Não tem um caractere na palavra que possa ser usado. Salvar vai ser Ctrl+B. O pessoal decora que é B de bombeiro. Por quê? Porque o bombeiro salva. Oh, meu Deus. E no LibreOffice Writer, aí é Ctrl+S de save, né? Sugestivo. Para imprimir é igual em qualquer programa, Ctrl+P. Então, tira um print aí desse slide, né? Lembra, principalmente na prova, ainda que você não consiga decorar tudo hoje, lembra que o Word tem uma lógica em português e o Writer tem uma lógica em inglês. Isso faz com que os atalhos sejam diferentes nesses aplicativos de edição de texto, Word e Writer, ok? Então, voltando. Clicou dentro da palavra, ele coloca isso no meio da palavra e pressionou Ctrl+N. O que vai acontecer? A palavra ficará em negrito. Letra A. Apenas a letra antes do cursor? Não. Apenas a palavra onde o cursor se encontra? Sim. Gabarito, letra B. Toda a linha não. Todo parágrafo não. Apenas a letra após também não. A palavra inteira ficará em negrito. Ok? Letra B. Outro detalhe interessante aí, pessoal, está relacionado com a seleção de texto. Vamos colocar aí. No Word e no LibreOffice Writer. No Word, um clique, assim como no Writer, um clique, posiciona o cursor. Se você clicar, ele coloca o cursor lá. Posiciona o cursor. Agora, o duplo clique também é igual. Seleciona a palavra. Se você clicar 2 vezes consecutivas, né, dar um duplo clique sobre a palavra, ele seleciona a palavra. Agora, no Word, o Ctrl clique é igual ao triplo clique no Writer. O que ele faz? Seleciona o período. Aqui começa a diferença. O que é um período? É a frase, né, de um ponto a outro. O período é até o ponto final. Ou até a pontuação, né, exclamação, interrogação. Agora, o triplo clique no Word sobre uma palavra é igual ao quádruplo clique. No LibreOffice a gente tem a possibilidade de até 4 cliques consecutivos para selecionar o parágrafo. Ok? Então, dá um print aí dessa telinha também para a gente poder continuar. Vamos? Beleza. Agora é a Dilma, hein? Será que vai aparecer o Lula também? Dilma está trabalhando em um relatório da Guarda Municipal Metropolitana de São Paulo e utilizou os cabeçalhos e rodapés. Em determinado momento, Dilma deseja explorar o documento em modo de exibição que permita visualizar o cabeçalho e rodapé. Essa era até relativamente fácil, porque esse assunto é bem batido. O único modo de exibição que permite a visualização de cabeçalho e rodapé é o layout de impressão, pessoal. Então, o gabarito aí é o que? Letra E de eco.
O modo rascunho, ele mostra a tela como se fosse um grande formulário contínuo. Ele não permite que você visualize a mudança de página, você não consegue visualizar as margens, você, no modo rascunho, não visualiza imagens. O leitura em tela inteira tem a característica de ocultar a barra de ferramentas, ocultar os itens, né, da faixa de opções, com o intuito de permitir um maior espaço da tela voltado para o texto propriamente dito, que vai ficar dividido em duas partes, como se fossem duas páginas, para facilitar a leitura, a visualização. O layout da web mostra como se fosse uma página da internet, e a estrutura de tópicos demonstra uma hierarquia de níveis. Agora, leva para a prova que o único modo que exibe a transição de uma página para outra, com margens, cabeçalho e rodapé, número de página, é o layout de impressão. Ok? Gabarito letra E de eco. Vamos para a Samantha. Samantha recebeu do seu colega guarda de São Paulo um arquivo do Excel denominado multas, para ser trabalhado como um modelo do Excel. Existem extensões de arquivo default. O que é isso? É o padrão. Default é o padrão. E existem extensões de arquivos de modelo. Então vamos lá. O default é docx, no caso do Excel 2010, ou do Word 2010. O modelo não é doc, porque modelo em inglês é chamado de template. Então todo arquivo de modelo tem um Tzinho de template. O modelo vai ser .x. Isso para o Word. Agora, existe também docm e .m. Qual é a característica do M? O Mzinho é habilitado para macro. Ou seja, é um arquivo do Word, mas que pode conter macros. Ok? Macros automatizam tarefas dentro do programa. Na verdade, macros são programinhas, são espécies de scripts contidos no arquivo para automatizar tarefas repetitivas. O problema das macros é que elas podem ser vírus. Então é interessante para o usuário distinguir o arquivo que tem o X, que não tem macro, logo não tem vírus, daquele que tem um M e que pode ter um vírus de macro, assim como pode ser uma macro útil, ok? Agora, no Excel, a gente vai ter XLS X e XLT X. XLS M e XLT M. Mesma coisa. Com X no final é o padrão, com M no final habilitado para macro. Mostramos o Word e Excel. Agora eu tenho que mostrar o quê? O Writer e o Calc. No Writer, a extensão padrão é ODT. A extensão de modelo vai ter OTT. Tzinho de template. Essas são as extensões do Writer. E o equivalente ao Excel no LibreOffice, que é o Calc, que vai ser ODS ou OTS. Aí você vai notar, né, que todo arquivo de template, de modelo, vai ter um Tzinho indicando que é um template. Professor, e essas outras extensões? Vamos lá, vamos comentar. Aquilo que der para comentar, a gente comenta. Por exemplo, WMF é um arquivo de imagem. É um antigo clipart. Windows Metafile. Então, WMF é uma imagem. DBF é um banco de dados. XLAN é um arquivo de suplemento. E XLT é um arquivo de modelo. XLTX é a resposta, gabarito letra A. Pessoal, e esse XLSB? Eu desconheço. Ok? Então, gabarito letra A de alfa. XLAN é suplemento. E aí, quais extensões interessantes no Excel? Né? Já que a gente pegou o Excel, a gente tem que lembrar
do XLS, que é o arquivo velho até a versão 2003, XLSX, XLSM, sendo M habilitado para macro. XLTX, XLTM. Esse XLAN é arquivo de suplemento. Os suplementos trazem novas funcionalidades, né? São ferramentas muitas vezes criadas por terceiros para incrementar o próprio Excel. E vou colocar aqui também XLK, que é uma extensão de arquivo de backup. Ok? Vamos que vamos. Vamos para Jonatas. Agora é o Jonatas. Jonatas está trabalhando em uma tabela do Excel 2010 que resume os tempos em minutos. Os tempos que os carros ficaram estacionados sem emitir bilhete de estacionamento. Ele se deparou com a seguinte situação. O que ele tem que fazer? Ele vai usar a fórmula par conte.si de B2 até B10 for maior ou igual a 5. Então, vamos por parte. A gente tem que resolver as funções mais internas. Então, vai ficar par, abre parênteses, conte.si. Qual é a sintaxe da função conte.si? A função conte.si tem intervalo, ponto e vírgula, critério. O intervalo aqui é de B2 até B10. B2 até B10. E o critério? Maior que 5. Então eu vou olhar de B2 até B10, a sorte que ele selecionou, né? Se ele não tivesse selecionado aqui, se ele não tivesse exibido com essa seleção, provavelmente muita gente ia acabar errando por considerar o 8. Mas ele não colocou B1, ele botou de B2 até B10. Aqui dentro, conta para mim. O nome da opção é conte. Conta quantos são maiores que 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então a resposta aí é 5. A função par, ela vai exibir o número par. Agora, se eu colocar par de 4, é 4. Se eu colocar par de 5, ele pega o próximo, que é 6. Se eu colocar par de 6, é o próprio 6. Então, se o número que tiver dentro do par for par, é o próprio resultado. Se não for, é o próximo par. Ou seja, o gabarito aqui vai ser 6, porque o par de 5 é 6. Lembra que existe a função par e existe a função ímpar. Aí o raciocínio é o mesmo, né? Só que na função ímpar ele vai mostrar o próximo ímpar, caso o número que esteja dentro seja par. E quando eu penso em funções de contagem, existe conte.c, conte.num, conte.valores e existe contar vazio. São as funções estatísticas de contagem mais comuns. Gabarito, então, dessa questão ficou letra C, 6 e adiante. Vamos agora para o Bernardo. Bernardo precisa enviar um arquivo do Word por meio do correio eletrônico para que pessoas pertencentes a um grupo já criado por ele no seu correio eletrônico recebam a informação. Contudo, ele não quer que nenhum membro do grupo saiba quem está recebendo o arquivo, excetuando se aparecer Bernardo como origem ou destinatário no endereçamento, caso o usuário venha responder. Um arquivo a ser enviado está em seu computador com as permissões de segurança padrão, ele pretende enviá-lo sem ter que alterar qualquer tipo de segurança, de permissão, por meio do correio eletrônico. Gente, essa é muito fácil, né? Porque ele quer mandar para um grupo sem que o grupo saiba os destinatários que estão recebendo. Então esse grupo tem que estar no campo CCO. Vamos ver. O endereçamento no e-mail deve ser do grupo para Bernardo com cópia oculta para o grupo. Na verdade, é de Bernardo para o grupo, né? Onde o grupo estará na cópia oculta. Então, um gabarito aí é o que, gente? De Bernardo para... Ele colocou o Bernardo no para e colocou os demais no cópia oculta. Isso aqui é desnecessário, pessoal. Por quê? Eu não preciso preencher o campo para. Não? Claro que não. E o campo D já expõe que é o Bernardo que é o remetente da mensagem. Então, ainda que ele tenha colocado todo mundo no CCO,
Eu podia deixar o campo para em branco, eu podia deixar o campo CC em branco. Eu não preciso ter destinatários no campo para. Eu preciso ter um destinatário, não interessa em qual campo. Se vai ser para, CC, CCO, isso não importa. Então, o gabarito ficou letra D, por exclusão, inclusive, né? Porque não é do grupo para Bernardo. De Bernardo para um elemento do grupo, não, ele não quer que nenhum elemento do grupo saiba, exceto ele mesmo. Do grupo para Bernardo, não é do grupo. De Bernardo para Bernardo com cópia para o grupo, não é com cópia, é com cópia oculta. Então, por exclusão, melhor resposta, gabarito letra D de delta. Agora, pessoal, que a gente já corrigiu a prova de domingo passado, né, com as últimas questões da banca, vocês viram que uma abordagem um tanto obsoleta com relação às versões. Bom, vamos ver como é que vai ser a prova amanhã, né? O que eu vou fazer agora? Vou comentar rapidamente, né? Vou dar uma lida e vou comentando alguns detalhes que possam aparecer nessa minha intuição de véspera. É o jeito. Então vamos lá, características e fundamentos do Windows. Lembrar que o Windows... Agora eu vou falar rápido, vai falar rápido. E você, ainda bem que está gravado, depois você pode assistir de novo, anotar, pausar. Características e fundamentos do Windows. O Windows é um sistema operacional gráfico que suporta multitarefa, uma multitarefa preemptiva. Vamos lá. Interface. A interface é a tela formada pelo desktop, que vai ter a barra de tarefas lá embaixo, vai ter ícones, vai ter o botão iniciar na barra de tarefas, componentes, pastas e bibliotecas. Quais são as bibliotecas que a gente vai considerar no Windows? Imagens. As bibliotecas é imagens, músicas, vídeos. Eu acho que até nessa telinha aqui estava aparecendo, não? Não. Olha aí, imagens, vídeos, músicas, documentos, são as bibliotecas tidas como padrão. Então, bibliotecas, imagens, músicas, documentos, vídeos. Bibliotecas e pastas são a mesma coisa? Não, não. A biblioteca, ela vai funcionar como uma espécie de atalho. Oh, meu Deus, essa definição está ruim. Sendo que a biblioteca, ela possibilita que você inclua diferentes pastas de diferentes mídias, sendo que essa biblioteca vai ser apenas o quê? Uma referência a informações que estejam em quaisquer locais do disco. A biblioteca ela vai agregar informações de diferentes pastas ou discos, facilitando o acesso. O que difere a biblioteca de uma pasta de fato? A biblioteca não contém, de fato, os arquivos ou pastas. A biblioteca ela apenas facilita o acesso. Legal? E o que difere ela de um atalho é que o atalho só pode ser exclusivo para um arquivo, para uma pasta, para um comando. O atalho é para um. A biblioteca ela consegue reunir arquivos e pastas de diferentes locais do disco, facilitando o acesso. Tá bom. Comandos, ferramentas, ícones, recursos. O que são gadgets? São bugigangas que podem vir a aparecer no sistema operacional, tanto como hardware como no Windows. No Windows a gente tinha bugigangas como medidor de temperatura, medidor de CPU. São exemplos de gadget. Operações com janelas, menus, barra de tarefas, barra de título, barra de menu, barra de ferramentas, barra de endereço, barra de status. Painel de controle, acessórios do Windows. O que são acessórios do Windows? Paint, WordPad, bloco de notas. São os programas que vêm gratuitamente com o Windows. E aí, área de trabalho, área de transferência, conexão da área de trabalho remota, que é para acesso remoto, para você poder entrar em um outro computador através da internet. Operações com janelas, trabalhos com pastas e arquivos, que costuma ser o mais importante. Em disco local ou em rede. Conhecer o conceito de mapeamento em rede, né, que é o acesso a um disco de uma outra máquina.
a criação de uma letra para representar um disco de uma outra máquina. Se eu sempre estou acessando um arquivo no servidor, é chato ficar procurando esse arquivo, né? O caminho desse arquivo. Então, eu posso mapear, eu posso criar uma letrinha tipo F dois pontos, R dois pontos, para fazer referência a esse disco de outra máquina. Isso chama-se mapeamento. Movimentação em cópia de arquivos e pastas. Lembrar que quando você arrasta um arquivo, quem define o que vai acontecer é o destino. Clicou e arrastou disco diferente, copia, mesmo disco move. Opções de pasta, tipos de arquivos, extensões. Criação, renomeação, exclusão de arquivos e pastas, lixeira, compactação de arquivos. Vamos lá, eu vou tentar ser mais breve, né? Mais breve. Ele cita o Windows Explorer, gente. É um presságio de que vai cobrar o Windows 7. Por quê? No Windows 8, o nome passa a ser explorador de arquivos. Legal? Vamos para a próxima. Processadores de texto, Word, Writer, planilhas eletrônicas, Excel e Calc. Galera, não dá para tentar dar essa matéria toda, óbvio que não. A gente já está no laço aí, né, com relação ao horário. Mas algumas coisas básicas a gente consegue citar. O que é um arquivo de clipart? Um arquivo de mídia. Normalmente uma imagem que você vai inserir no texto. Uma imagem em domínio público, lá, um avião, um carro. Né? Você vai ilustrar um texto, você pode inserir um desenho já pronto, um clipart. O word art é um texto artístico. É um texto com efeito de onda, um texto com degradê. Normalmente é colocado em capa de trabalho, em título, para ficar bonito. Esse word art, no Writer, ele tem uma correspondência que é o font work. Então, eu não vou ter o Word no Writer. No Writer é font work, o equivalente ao word art. Beleza? O Smart Art é para criar diagramas, organogramas, estruturas hierárquicas, para transmitir uma informação visualmente. Vai permitir a criação de diagramas de fluxo, diagramas de processos, ok? E no Calc? Vamos lá, interface, área de trabalho, faixa de opções, isso tudo é decoreba, né? Manipulação de planilhas e pastas, modelos, deslocamento do cursor. Principais funções: matemáticas, lógicas, estatísticas, condicionais, financeiras, de data e hora, texto, pesquisa e referência. É muita matéria, é um conteúdo programático muito extenso. Por isso que, quanto mais perto da prova, mais voltado para a correção de questões a gente tem que estar. Né? Por quê? Para ser mais pragmático. E redes de computadores e internet. Conceito de intranet. A intranet vai ser uma rede privada que vai utilizar a mesma tecnologia da internet, dispondo serviços para os seus funcionários. A internet é uma rede pública. A intranet é uma rede privada. E a extranet é uma extensão da intranet para clientes, para fornecedores. Aí a gente tem o quê? A extranet. Lembrem que a intranet é para os funcionários. Se eu estendo o acesso privado, né, com login, com nome de usuário e senha, não está público, senão seria na internet. Mas se eu estendo para clientes, para fornecedores, representantes comerciais, que seja, aí eu tenho uma extranet. Ok? Conceitos básicos de serviços e protocolos de comunicação. Lembrar que o principal protocolo da internet é o TCP/IP. Topologia física e lógica de rede. Lembrar que a principal topologia existente hoje é a estrela. Fala todas. Bom, meu filho, decora estrela. Tá bom. Que tem a característica de ter um nó central. Né? A estrela vai ter um hub, um switch. Rede virtual privada, que pode ser chamada de VPN. Vai permitir o acesso a uma intranet através da internet. Foi uma técnica muito usada durante a pandemia para permitir o home office, por exemplo. Conceitos e ferramentas, backbone, provedores de serviço, endereçamentos na internet. Endereçamento se dá através do endereço IP. Lembrar que o IP vai ser o endereço numérico,
que vai ter 4 números separados por ponto, onde cada número pode variar de 0 a 255. Então, por exemplo, 192, 168, 01 é um endereço de IP válido. Se o carinha colocar 300, aí tu risca, porque só pode ir até 255. O DNS faz a conversão de nomes em números. Os nomes são os domínios propriamente dito. Largura de banda costuma ser expressa em BPS, que são bits por segundo. Então, megabits por segundo, gigabits por segundo. Correio eletrônico, cliente de correio. A gente já viu a última questão aí com o papo do CCO, que é a cópia oculta. E a parte de segurança da informação. Mecanismos de autenticação, senha, biometria, autorização para acesso ao recurso da rede de serviço, certificação digital, função hash, que é para integridade, criptografia, que é para sigilo, confidencialidade, as modalidades, os tipos de criptografia simétrica e assimétrica. Aí, véspera de prova, o que você vai fazer? Vai decorar que sempre que tiver chave pública, a criptografia é assimétrica. Sempre que ele falar par de chaves, é assimétrica. Simétrica é uma chave só, chamada chave secreta. Ok? E aí os conceitos de segurança da informação, confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade. Técnicas de backup, lembrar que são 5 tipos de backup: incremental, diferencial, diário, de cópia e total, normal. Ferramentas de antivírus, programa anti-spyware, anti-spam. Conceitos básicos de malware, essa é a parte da cartilha. O ransom é o malware mais popular, né, mais comum que existe. O ransom é mais comum nas provas, me perdoem. Né, porque o malware mais popular é o vírus, gente. O mais antigo é o vírus de computador. Esse papo de malware é o quê? Software malicioso. Tem vírus, tem cavalo de Troia, tem worm, spyware. Existem várias categorias, que inclusive ele coloca no conteúdo programático. Mas o ransomware é o que está na moda. A característica do ransomware é criptografar o disco e cobrar resgate. Aí você tem que pagar para que a pessoa libere a senha para você poder abrir os seus próprios arquivos. Então é uma espécie de sequestro dos seus dados. Se você não pagar, ele apaga os seus dados. É a ameaça que ele faz. Ou você não consegue mais abrir porque eles estão todos com senha, todos criptografados. Legal? Tipos de ataque, ameaças, vulnerabilidades, incidentes, forma de proteção. E aí vem uma penca de conteúdo, né? Muita matéria para essa prova. Honeypot, bot, CAPTCHA. O que é uma CAPTCHA? Lembram? Aquela tela para autorização, para que você consiga, muitas vezes, entrar no site. Ele pede para você digitar uns números, ou para você clicar nas motos, clicar nas montanhas. Aquelas telas para você provar que você não é um robô. É uma CAPTCHA. São CAPTCHAs, né? Spoofing é um tipo de ataque. Phishing é um tipo de golpe. Farming, flood, inundação, spam, mensagem indesejada. Hoax, mensagem de boato. E flame, mensagem que cria discórdia, hostil, incendeia uma discussão. Conceito de firewall, conceito de DMZ, que é zona desmilitarizada. IDS, sistema de detecção de intrusão. IPS, sistema de prevenção de intrusão. Lembrem que o IDS ele só fica gerando alertas, é passivo, ele não reage, e o IPS tem um caráter reativo. Ele pode desligar a máquina, desligar a conexão com a internet, com o intuito de proteger, de evitar o ataque. Conceito de proxy, conceito de honeypot. O que é um honeypot? É como se fosse um pote de mel? É um computador colocado propositalmente, colocado de maneira vulnerável, propositalmente, para quê? Para distrair um hacker. Se o hacker quiser invadir uma empresa, a empresa tendo um honeypot, ele vai ter facilidade de invadir o honeypot. Só que, na verdade, a gente está distraindo ele e está analisando qual é o comportamento de ataque, qual o objetivo. A gente vai estar estudando o inimigo e distraindo ele, né? Tirando ele daqueles computadores que realmente seriam risco para a instituição. Segurança em rede sem fio, aí tem os protocolos de rede sem fio, lembrar do EP, WPA2, né, que são protocolos criptográficos. Política e princípio de segurança da informação e a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados.
e seus aspectos técnicos. Bom, galera, a gente corrigiu a última prova da banca, a gente comentou aí alguns conteúdos do edital. Espero de fato que essa aula tenha valia, né, que amanhã vocês arrebentem, façam a prova com bastante tranquilidade. Eu vou estar aí à disposição para dirimir dúvidas hoje. Se porventura alguém tiver uma urgência, manda para mim no Instagram. Meu Instagram é @prof.renatodacosta. Ok? @prof.renatodacosta. E depois da prova, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a recurso, né, se tiver alguma questão que você acha que pode entrar com recurso, manda para mim também que eu ajudo aí. Né? Se for uma questão que tem um recurso de erro material, eu falo para vocês, olha, entra com recurso. Se for uma questão que tem algum erro conceitual, técnico, eu posso ajudar passando um conteúdo, uma bibliografia, indicando aí, né, um parecer para que vocês possam entrar com recurso. Beleza? Então, pessoal, um grande abraço para todos. Boa sorte amanhã, sucesso e vamos que vamos. Valeu!